Olá, sou Álvaro Pinheiro, fui convidado pelo Cefosp, Centro de Formação de Servidores e Empregados Públicos do Poder Estadual do Estado de Pernambuco, para fazer essa live, né, como a tecnologia está minimizando os impactos na pandemia e quais mudanças podem ocorrer com o seu uso massivo. Bom, me apresentando aqui rapidamente para vocês, eu sou Álvaro Pinheiro, sou analista em gestão de tecnologia da informação e comunicação, concursado da ATI, que é a Agência Estadual de Tecnologia da Informação do Estado de Pernambuco. Desde 2008, né, praticamente, eu entrei no Estado, no concurso, e fui lotado na Procuradoria-Geral do Estado de Pernambuco, onde eu coordeno a equipe de sistemas, né? Então, lá nós temos uma área destinada a desenvolvimento de soluções de tecnologia, tanto para a intranet como para a extranet. E o foco dessa live é falar de tecnologia e como essa tecnologia está permitindo que, mesmo remotamente, né, mesmo trabalhando home office, os AGTICs, que são os analistas em gestão de tecnologia da informação, como eu, estamos conseguindo continuar dando todo o apoio necessário ao serviço público na construção de soluções para resolver esse problema da melhor forma possível, com soluções tecnológicas para o enfrentamento da Covid, da pandemia. Bom, então, primeiro vou mostrar aqui para vocês. Vocês podem acessar todos essas lives que estão sendo feitas pelo Cefosp no site do Cefosp, né? Então, tanto vocês podem no Instagram fazer o acesso a todos essas vídeos, essas filmagens, né, as gravações dessas lives que foram realizadas, como também vocês podem acessar pelo próprio site do Cefosp, né? Que, como eu disse, é o Centro de Formação de Servidores e Empregados Públicos do Estado de Pernambuco. Bom, eu vou iniciar essa nossa conversa aqui falando sobre as ações que os AGTICs, né, que são os analistas em gestão de tecnologia da informação, vem fazendo para o enfrentamento da Covid. Então, existe um site, né, que é o site da ACERT, também existe no Instagram, então a página da ACERT, que é a Associação dos Servidores de Tecnologia do Estado de Pernambuco, e lá vocês podem acompanhar todas essas ações. Eu vou enumerar aqui somente algumas das ações mais atuais, né, para mostrar que, mesmo remotamente, é possível fazer essa integração de todos esses especialistas em tecnologia para conseguir fazer soluções ou trazer soluções para os vários problemas que são decorrentes dessa pandemia. Então, nós temos o desenvolvimento de censo de leitos hospitalares para a crise do coronavírus, a aprimoração de solução de gestão de leitos, certo? São algumas das ações. Nós temos também a comunicação entre pacientes internos com Covid-19 e seus familiares. Temos também o censo dos leitos hospitalares. Temos também a aprimoração da solução de gestão, o controle de atas de registro de preço. Então, fora essa, nós temos aí uma série de outras ações que foram desenvolvidas ao longo desse período, desses últimos meses, que vem trazendo essa solução tecnológica. Bom, a minha contribuição para esse enfrentamento ao Covid foi em duas ações, né? Na verdade, nós temos uma série de trabalhos que foram demandados para a equipe de sistemas, né, pela Procuradoria-Geral do Estado. Mais recentemente, nós temos um trabalho
para apoiar a Secretaria Estadual de Saúde, uma demanda que veio da Procuradora-Geral Adjunta, a doutora Giovana, para fazer um controle de processo das várias ações que esse grupo, esse comitê de crise está atuando na área da saúde. Temos também, eu tive a oportunidade de participar de um projeto. Esse projeto aí já foi encabeçado pela Universidade de Pernambuco, capitaneado pelo professor Fernando Buarque, que iniciou vários projetos, né? Nós temos aí o projeto Monitorar, Imagear. Vou falar aqui do projeto Monitorar, dar uma apresentação. Esse projeto visa, foi a construção de um hardware, certo? A baixo custo, que permite fazer uma série de verificações com uma série de sensores do tipo captação do sinal da respiração, da frequência cardíaca, pressão arterial, e esses sinais, após serem coletados, eles são armazenados numa base de dados, e com esse armazenamento é possível fazer uma série de ações. Por exemplo, a aplicação da inteligência artificial para fazer uma predição de como é que esses sinais estão se comportando e assim poder dar alertas inteligentes. Já analisando o sinal em tempo real, é possível que a equipe médica também verifique esses sinais e aí dê o alerta de imediato para aqueles pacientes que estão sendo monitorados. E isso tudo usando, por exemplo, o celular das pessoas envolvidas. Quer dizer, a baixo custo você tem todo esse conjunto de hardware e software. E aí vem o que é inovador nesse processo, vamos dizer assim, é que todas essas pessoas, esses especialistas envolvidos, então a gente tem especialistas que trabalharam com a construção do hardware, trabalharam com a construção do site, trabalharam na construção de dashboards, dos gráficos, das informações estatísticas, trabalharam nas conexões, na conexão dessas várias aplicações, praticamente tudo remotamente. Quer dizer, e ainda havendo a gestão de todas essas equipes e aí envolvem especialistas de vários órgãos, como da Procuradoria, da Universidade de Pernambuco, do Hospital Oswaldo Cruz, do Ministério Público, da Controladoria Geral do Estado, entre outros órgãos e empresas. E todos eles trabalhando remotamente e de forma sincronizada. Então, foi possível, através desse trabalho, verificar que uma construção complexa, que não deixa de ser uma construção complexa, que envolve hardware e software e envolve várias especialidades, é possível ser feita em um curto espaço de tempo. Então, o protótipo, né, foi colocado em praticamente um mês, você tinha essa construção realizada e já sendo testada e validada. Então, você consegue mostrar que a tecnologia permite hoje que, independente se o trabalho é complexo ou não, possa ser realizado home office, né? E aí você tem o dia a dia, que aí eu mostro que essa é a minha realidade atual na Procuradoria-Geral do Estado. Eu faço a coordenação da equipe de sistemas, são 8 pessoas, e posso afirmar aqui que essas 8 pessoas estão trabalhando da mesma forma, no sentido de produção, estão produzindo da mesma forma que produziam antes, em loco, trabalhando presencial. Então, mesmo remotamente, é possível fazer todo o desenvolvimento. Então, todas as demandas que nós tínhamos quando entramos em home office, elas foram concluídas, e hoje nós temos uma série de novas demandas que entraram na nossa lista, independente se nós estamos trabalhando home office ou não. Então, é totalmente possível fazer esse trabalho, certo?
Agora sim, é preciso que existam não só o uso de ferramentas, mas é importante a gestão, né? O acompanhamento diário dessas atividades, é preciso que exista essa forma de aceitação do trabalho home office, quer dizer, quebrar os seus paradigmas, né? Entender que é possível fazer esse relacionamento virtual, quer dizer, todas as dúvidas, todas as demandas serem passadas de forma virtual, como se você estivesse aí na sua instituição, na sua empresa, no seu órgão, e sem haver nenhum tipo de quebra de produtividade com essa nova, vamos dizer assim, visão de trabalho. Há uns anos atrás, acho que um bom tempo atrás, uns 15 a 20 anos atrás, eu tenho um colega que na época estava trabalhando no Detran, e ele me fez essa pergunta. Ele me perguntou o que é que eu achava de trabalhar home office. Naquela época, eu respondi que não via muita forma de se conseguir o desempenho trabalhando home office. Eu achava que, só uns 15, 20 anos atrás, não tinha um conjunto de ferramentas, não existiam as facilidades necessárias para se trabalhar home office. Hoje, se ele me fizesse essa pergunta hoje, eu diria que perfeitamente possível se trabalhar home office sem perda de eficiência, de eficácia nas suas atividades. Tá? Então, isso é um tipo de trabalho totalmente possível, porque nós temos um conjunto de ferramentas tecnológicas hoje que permitem, que facilitam esse tipo de trabalho. Como eu disse, o importante é haver a gestão. Tendo gestão, não basta só ter o uso do conjunto de ferramentas, né? É preciso que exista esse acompanhamento, essa interação contínua, presente junto com a equipe, usando essas ferramentas. Eu vou mostrar aqui algumas das ferramentas que nós utilizamos na PGE, na equipe de sistemas. Vou mostrar também outras ferramentas. Existe um conjunto enorme de tecnologias possíveis para serem utilizadas para esse tipo de atividade. Agora, eu vou mostrar aqui as ferramentas que nós usamos e eu não estou dizendo que essas são as melhores ferramentas, tá? Eu só estou colocando aqui algumas das muitas ferramentas que existem, e lá a equipe ela trabalha da seguinte forma. Eu vou exemplificar com a ferramenta de conferência, de videoconferência. Nós iniciamos no processo de trabalho home office, quando começamos a trabalhar, praticamente uns 3 a 4 meses atrás, quando a pandemia ela surgiu e tomou esse contexto. Então, nós iniciamos as nossas reuniões diárias usando o Skype. E ficamos no Skype durante um bom tempo. Veio a opção de usarmos o Circuit, que é uma ferramenta que foi adotada pela ATI, pela Agência Estadual de Tecnologia da Informação. Passamos um tempo usando o Circuit. E aí surgiu o Meet, né? Quer dizer, o Meet já existia, mas ele surgiu integrado ao Calendar, a ferramenta de agendamento da Google, que é a ferramenta que nós usamos para fazer os agendamentos das reuniões, dos encontros e das atividades. Como o Meet já vem agora integrado no Calendar, que é a ferramenta que nós usamos para o agendamento de reuniões, então passamos a adotar o Meet. E assim, até o momento é essa ferramenta que nós estamos usando diariamente para as vídeo reuniões. Mas assim, eu sou chamado para reuniões pelo Zoom, pelo Meet, pelo Skype, quer dizer, todas essas ferramentas são ótimas ferramentas para realização de videoconferências, cada um com suas vantagens e desvantagens. O que eu quero dizer é que é importante se ter uma ferramenta, se faça uso daquela ferramenta para aquele propósito, certo? Sem criar obstáculos, sem criar resistências. Então eu falei de uma
das várias ferramentas que nós usamos. Uma outra ferramenta muito importante para o nosso trabalho, porque a equipe de sistemas trabalha com desenvolvimento de sistemas, então são projetos, as demandas são projetos. Então, uma ferramenta muito importante para nós é o Kanban Flow. Quando estávamos trabalhando ao longo da nossa existência como uma equipe de sistemas, nós vínhamos usando o Kanban, que é o método para gerenciamento de atividades, mas o Kanban físico, nós usávamos os post-its colocados no quadro. Quando viemos a trabalhar remotamente, passamos a ter a opção de usar o Trello, que é muito divulgado, muito usado, ou o Kanban Flow. E existem até outras ferramentas que fazem a mesma coisa. Mas o Kanban Flow se mostrou a ferramenta mais próxima à nossa organização física dentro da Procuradoria. Então, acabamos adotando mesmo o Kanban Flow, que vocês podem ver aqui que nós temos as várias raias, né, onde nós dividimos as atividades aqui, certo? Então, essas atividades, elas são, cada cartão desse aqui, ele consiste num projeto, numa demanda que nós estamos trabalhando. Então, nós colocamos os envolvidos na demanda, colocamos as descrições dessa demanda, nós colocamos as atividades que devem ser feitas, colocamos aí a data, a fase, e os envolvidos, os stakeholders, podem fazer comentários, e aí há uma interação constante entre todos os envolvidos com aquela demanda. E também fazemos link com os artefatos que usamos, né? Então, às vezes, nós temos que gravar um vídeo, porque temos que ver como é que os usuários utilizam determinada aplicação para que a gente possa construir um RPA, que é um robô, né? É a automatização do processo. Então, o vídeo é armazenado, nós criamos um link para esse vídeo. Então, essa ferramenta ela permite fazer essa gestão das várias fases de desenvolvimento do projeto. Como já disse, todo agendamento nós usamos o Calendar para fazermos todo o agendamento das reuniões, e já associado a eles nós temos o Meet, que é a nossa ferramenta de reunião, certo? Então, nós temos a reunião diária, que ocorre sempre no início da manhã. Nós tentamos seguir o padrão de uma reunião rápida, né? É uma reunião que visa verificar o andamento das atividades de cada componente da equipe, onde se tiram as dúvidas, onde se passam as novas demandas, onde se vê a necessidade de integração de uma demanda com outra, onde faz-se todo o trabalho de gestão e, ao mesmo tempo, a equipe pode, ali, naquele momento, estar toda reunida virtualmente, interagindo. Além disso, nós criamos um grupo no WhatsApp, que esse grupo ele permite fazer com que, ao longo do dia, todas as dúvidas possam ser tiradas. Então, a equipe interage ao longo do dia. E cada dúvida ou cada projeto, né, que vem sendo desenvolvido ao longo do passar dos dias, então, nós criamos, além do cartão, nós criamos também um grupo de trabalho no WhatsApp. Inicialmente se pensou em usar o Slack, nós temos o Slack para alguns canais de comunicação, só que o Slack obrigaria os demandantes, que são os procuradores, a fazerem a instalação do Slack, a aprender a utilizar o Slack naquele canal de comunicação, porque o objetivo é fazer com que os stakeholders os demandantes daquele problema estejam envolvidos para se tirar dúvida. Então, tínhamos duas ferramentas que são muito usadas hoje em dia para uma comunicação rápida, que é o WhatsApp e o Telegram. E optamos pelo WhatsApp. Então, cada demanda, cada projeto, nós criamos um grupo de trabalho e colocamos todos aqueles envolvidos no grupo para que se faça interação. Então, nós temos aquelas reuniões pontuais, diárias, né, onde
tem o objetivo de sanar as dúvidas, de fazer determinados tipos de levantamentos e questionamentos, e temos os grupos de trabalho no WhatsApp, onde são colocadas as perguntas e são dadas as respostas pelos os detentores do conhecimento do negócio. Bom, outra ferramenta importantíssima para a equipe é o Drive, né? Então, nós tínhamos duas opções para fazer todo o controle de versão da aplicação. Nós tínhamos o GitHub, tínhamos a opção de usar o GitHub do Estado também, e está nesse processo de construção a utilização do GitHub do Estado, e temos o nosso Drive, aí poderia se ter usado o OneDrive, mas preferimos, por já ter uma série de coisas no Google Drive, usar o Google Drive, e aí criamos também um repositório onde toda essa parte de documentação, de sistemas são deixadas lá, certo? Então, mantemos todos os artefatos das construções concentradas num repositório. Outro sistema que nós utilizamos, que é muito importante, é o SEI, que permite que toda a comunicação oficial seja protocolada via esse sistema. Para aquela comunicação não oficial, nós estamos usando o DocSign para fazer a parte de assinatura dos documentos. E aí vem o FortiClient, que é a ferramenta que nós usamos para acessar a intranet da Procuradoria, onde fazemos todo acesso àquele ambiente que nós tínhamos internamente. Então, nós temos o acesso a todos os repositórios através dessa ferramenta, via uma VPN. Para quem não sabe, é uma rede virtual privada que permite esse acesso com muita segurança, com controle de acesso, com verificação constante. Então, essa é a ferramenta que a gente usa. Outra ferramenta que se mostrou importante o seu uso, principalmente quando a gente quer fazer algum tipo de apresentação ou mesmo ministrar um curso, é o TeamsWorks, né? Essa ferramenta ela tem uma série de recursos que permite que você dê um treinamento fazendo uso do vídeo, fazendo uso de chat, colocando questionários, colocando atividades. Então, para um treinamento ou um ensino à distância, um EAD, essa ferramenta se mostrou ótima para esse tipo de atividade. Também como uma ferramenta, até o objetivo inicial dela foi esse, ser uma ferramenta de gerenciamento de trabalho em grupo, né? Trabalho em equipe. Então, apesar de que a proposta dela seria aquela ferramenta para fazer todo o gerenciamento de uma equipe, de um trabalho virtual, vejam que nós usamos um conjunto de ferramentas, né? Então, essa caixa de ferramentas aí fornece toda a potencialidade necessária para que a gente possa fazer continuar desenvolvendo, quer dizer, continuar com a produtividade que nós tínhamos antes da pandemia, sendo mantida aqui nesse momento de crise no trabalho home office, mostrando que assim nós não perdemos nenhum percentual ou indicador de produtividade na equipe. Continuamos com a mesma produtividade, continuamos com os mesmos trabalhos e com o mesmo ritmo que nós tínhamos antes da crise surgir. Como eu disse, o Slack é uma ferramenta que pode ser usada no lugar do WhatsApp, mas não fizemos essa opção em relação à necessidade de termos um canal fácil e já, vamos dizer assim, de utilidade para os envolvidos, que no caso são os procuradores. Uma outra ferramenta importantíssima para nós aqui é o Open Project, onde eu faço toda a parte do gerenciamento do projeto, e ele pode ficar, além de ser open source, ele pode ficar disponível com links para o acesso à equipe, se for o caso de mostrar a quem for necessário.
O Keep é uma outra ferramenta importante para você fazer anotações e lembretes que você queira estar sempre lhe dando os alertas necessários. Então vejam que o conjunto de ferramentas, se eu fosse falar de todas as ferramentas aqui, são possíveis serem utilizadas para se fazer esse trabalho home office, então isso levaria uma tarde inteira, talvez até o dia todo, se a gente fosse aprofundar nessas ferramentas, né? Então, o importante é entender que é possível se trabalhar home office se existir sintonia entre as pessoas, os componentes, se esse paradigma que é necessário as pessoas estarem presentes para conseguir dar vazão às atividades forem quebradas. Claro, existem atividades que não se pode conseguir o seu, vamos dizer assim, o seu êxito se ela não for presencial. Tem atividades que isso não é possível. Mas se nós estivermos falando de desenvolvimento de projetos, de sistemas, eu penso que no futuro isso será a realidência em desenvolvimento. Isso já se mostrava muito forte na iniciativa privada. E por conta da pandemia, ela se mostrou possível e totalmente aplicável no setor público, ela vai se tornar cada vez mais presente. Claro, tanto na iniciativa privada como no setor público. Óbvio que isso está trazendo também uma economia significativa para o Estado, porque no momento em que você não tem o consumo de energia dentro das instalações públicas, que é o foco aqui, certo? Então, é óbvio que isso é uma economia gigantesca que o Estado está tendo. Obviamente, eu estou dizendo isso sem olhar para os indicadores, só usando o raciocínio lógico. Principalmente porque se a gente olhar que muitos órgãos estão sediados em instalações, vamos dizer assim, antigas, em que, por exemplo, você tem um corredor onde você tem um disjuntor que liga e desliga as luzes daquele corredor, quer dizer, não existe aquela maneira de você só deixar ligada a luz da sala onde você está, e tendo uma situação onde você só tem uma sala sendo ocupada, você tem todo o corredor aceso. Então, imagine a economia que o Estado está fazendo com energia, além de economia com água e com uma série de outros materiais de expediente. Então, eu penso que, inevitavelmente, isso vai ser colocado em planejamento futuro para que determinados tipos de atividades que possam ser executadas passem a ser ou full home office ou passem a ser híbridas, né? Só existir aquele encontro presencial pontualmente e o restante do trabalho ser home office. E isso vai ser uma realidade para o mundo todo e muito forte na área de tecnologia. Porque vejam que até aquelas barreiras do tipo do setor médico, do setor de saúde, onde a consulta tinha que ser presencial, então agora essa barreira foi quebrada. Quer dizer, você hoje pode fazer a sua consulta, a teleconsulta. E isso abre as portas para que a tecnologia venha a ser utilizada em todos os segmentos, né? Sabe-se que muitas vezes você não faz a disruptura porque existem certos padrões culturais, né? Então é preciso que aqueles padrões sejam quebrados para que se faça uso da tecnologia vigente, né? E eu penso que com esse processo obrigatório de isolamento, houve a possibilidade das organizações, dos gestores, dos administradores perceberem em todos os segmentos, né, as vantagens e desvantagens de você ter esse tipo de trabalho e a possibilidade de manter esse tipo de atividade remota. Isso traz uma série de benefícios indiretos, né? Por exemplo, é menos carros nas ruas, é menos engarrafamento,
são menos acidentes de carro, menos assaltos, quer dizer, são várias vantagens que se tem quando se tem um deslocamento minimizado. Se olhar por parte das pessoas, você tem diminuição de custo com alimentação, com transporte. É óbvio que isso eu penso que é uma realidade, que é um caminho sem volta. Cada vez mais vão haver organizações trabalhando com essa nova configuração e, obviamente, vai se mudar a sistemática de contratação, porque no momento em que as pessoas não estão mais tendo que se deslocar, estão trabalhando em casa, a construção civil vai estar trabalhando sempre, planejando os seus imóveis, já sempre com aquele ambiente de escritório, que ainda não é uma realidade para a maioria dos imóveis, né? Mas a tendência é que sempre quando você for comprar um imóvel, um dos componentes é o escritóriozinho, quer dizer, a sua área de trabalho reservada. As negociações salariais vão entrar a questão também de consumo de energia, né? Porque já que você vai estar trabalhando em casa, você vai estar ali naquele horário consumindo a sua energia para o trabalho que você vai estar desenvolvendo. Quer dizer, são novas formas que vão surgir inevitavelmente no momento em que você tiver essa configuração cada vez mais presente no ambiente de trabalho. Mas, falando das possibilidades, são inúmeras, né? E essa tecnologia, e aí vem o que cada vez mais se fala, né? E se mostra como uma necessidade, que é o uso de inteligência artificial, uso de automatização dos processos. Então, quando se fala nessa visão, né, do novo mundo, onde você vai ter muito forte o uso da inteligência artificial, é outro aspecto que favorece também a questão do trabalho com alta tecnologia. Você tem um conjunto de ferramentas hoje que propiciam você fazer todo o treinamento de máquina usando a nuvem. Então, independente se é no AWS, no Google Cloud, você tem um conjunto de ferramentas, tem o Jupyter, tem o Colab, que permite você usar todo o potencial dessas empresas, dos data centers disponíveis, né, para fazer esse treinamento, esse processamento. Então, as organizações elas não precisam estar cada vez mais investindo pesadamente na infraestrutura, né? Então, a tendência também é que se passe a fazer o uso dessa infraestrutura na nuvem, tanto para os armazenamentos dos dados, dos artefatos, o que permite a gente ter aí o Big Data disponível para se consumir todos esses dados, sejam eles estruturados ou não estruturados, para alimentar as inteligências artificiais, para que possam resolver problemas de classificação, de agrupamento, de otimização, de busca. Então, cada vez mais, fazer o uso dessa tecnologia para gerar nova tecnologia que vai otimizar os processos, que vai permitir dar mais eficiência e eficácia nas organizações, isso aí é um caminho sem volta. É uma realidade atual. A PGE ela mostra isso, ela está com esse grupo, essa equipe de sistemas, desenvolvendo uma série de soluções para a Aurora, né, que é a inteligência artificial da Procuradoria-Geral do Estado, onde a gente vem resolvendo problemas de classificação da dívida, que é o rating da dívida. Vamos entrar na régua de cobrança. Nós temos uma série de processos onde antes nós tínhamos servidores lotados naquela atividade, alocados naquela atividade e fazendo um trabalho repetitivo, quer dizer, um trabalho braçal, e até mesmo procuradores que tinham que fazer parte dos seus trabalhos ali. Tinham que ser repetitivos, tipo baixar um extrato dentro de um sistema
e fazer o upload dele em outro sistema, isso repetidas vezes durante o dia para subsidiar aquela peça que ele estava construindo. Todos esses trabalhos repetitivos nós estamos substituindo por RPAs. RPAs são Robot Process Automation, que a gente está automatizando os processos. E esses servidores, esses procuradores estão sendo direcionados para atividades às quais eles prestaram concurso, né? Atividades cognitivas, atividades que exigem ali uma análise, uma decisão, e não os trabalhos repetitivos. Então, isso é uma outra ação que vai se tornar cada vez mais comum nos órgãos públicos e nas empresas privadas, onde trabalhos repetitivos vão ser substituídos por bots, e eles vão ficar fazendo esse trabalho, e os humanos vão ficar só naquele trabalho cognitivo, onde você exige uma análise do documento. Para determinados tipos de atividades que você pode treinar uma máquina para resolver um problema de classificação, e nós temos um exemplo disso numa área chamada demanda repetitiva, onde os procuradores, os servidores envolvidos, tinham que ficar olhando uma série de documentos e determinando se esse documento ia para o setor X ou para o setor Y, ia ser usado o modelo A ou o modelo B. Então, depois de um treinamento da máquina, a máquina aprendeu como interpretar aqueles documentos e ela já faz esse direcionamento. Para vocês terem uma ideia, uma semana atrás, a procuradora que coordena essa área de demanda repetitiva, ela ficou extremamente surpresa, uma grata surpresa, porque em 3 meses, essa IA faz mais ou menos uns 3 meses que entrou, já foram produzidas 2.000 peças nesse trabalho, que era um trabalho repetitivo e que os procuradores envolvidos não conseguiam dar essa vamos dizer, a vazão necessária por conta de um trabalho ser um trabalho minucioso e cansativo. Então, a inteligência artificial ela vem com esse objetivo, né? Apoiar os humanos para que eles possam dar mais velocidade, dar mais produção, evitando se fazer coisas repetitivas e só trabalhando em coisas cognitivas. Bom, entrando agora na reta final dessa live, certo? Eu vou deixar aqui disponível o endereço do site, meu site, que vocês podem aí ter a visualização de todas essas ferramentas que nós utilizamos para esse trabalho remoto, né? Mas independente do trabalho remoto, eu trabalho com tecnologia. E também fazer indicação de duas boas leituras que elas vão permitir se ter uma visão, né, do que se está mostrando como totalmente factível, que é a 4ª Revolução Industrial, né? Então, uma leitura que eu recomendo é a de Klaus Schwab, né? O livro é A 4ª Revolução Industrial. Outra leitura que eu recomendo é de Kai-Fu Lee, que é Inteligência Artificial. Então, esses 2 livros, certo? Eles vão mostrar todas essas mudanças, que não são mudanças para o futuro, elas já estão acontecendo, elas já ocorrem, certo? A diferença é que cada vez mais elas vão se tornar presentes no nosso dia a dia. Então, vai ser muito comum você ver pessoas que trabalham em casa, trabalham home office, fazem reuniões diárias com pessoas espalhadas pelo mundo, fazendo uso cada vez mais de um conjunto de ferramentas cada vez melhores, cada vez com mais uso de inteligência artificial. Vocês, por exemplo, vocês olharem essas ferramentas de videoconferência hoje, se você estiver com o microfone desligado, ela está lhe observando, e se você começa a falar, ela já vai lhe indicar que você está com o microfone desligado e está falando. Então, você precisa ligar esse microfone. Então, essa constante
interação da inteligência artificial no reconhecimento de padrões, embutido em todos esses softwares, cada vez vão fazer mais parte do nosso dia a dia, facilitando o nosso trabalho, principalmente para quem é da área de tecnologia, que vai estar usando essa tecnologia para a construção de mais tecnologia, para deixar a humanidade cada vez mais bem servida de ferramental que permita um trabalho, ao mesmo tempo, mais leve e deixando a humanidade com tempo disponível para outros tipos de atividade, além de lazer, de arte, de criatividade. São trabalhos que são formas inerentes à humana que não existe inteligência artificial, por mais treinada que ela seja capaz de substituir o homem nessas atividades. Então, o objetivo é fazer o uso de toda essa tecnologia, esse ferramental, para apoiar os humanos, retirando eles dos trabalhos repetitivos e dando tempo para que eles trabalhem de forma mais produtiva, fazendo um trabalho cognitivo ou de criação. É isso. Obrigado por assistirem esse vídeo e até a próxima.